Olá a todos, né? Sou o João Paulo Ferreira, juntamente com a Amanda Oliveira, somos residentes, né? Professores residentes da Escola Municipal Getúlio Vargas. Estamos aqui nessa aula para estar fazendo a correção da atividade proposta pelo professor Eudilton, é, da mesma escola, né? Direcionados aos alunos do oitavo ano. A. Então vamos estar nessa aula sobre a correção, né, da atividade, e atividade bem básica, né, é somente um diagnóstico com questões simples do dia a dia, com a matemática básica, né, de soma, subtração, multiplicação, divisão, para estar diagnosticando os alunos, né, do oitavo ano, para estar na nova temporada aí do oitavo, nesse semestre para iniciar, né. Então as questões estão aí em tela, né? Primeira questão, como vemos, vamos estar analisando. Primeira, para fazer uma jarra de suco de laranja são necessárias cerca de 12 laranjas. Uma lanchonete vende em média 68 jarras de suco por dia. Quantas laranjas, no mínimo, o dono da lanchonete deve ter diariamente para atender a freguesia? Então, é uma questão bem simples, né? Para fazer uma jarra de suco são necessárias 12 laranjas. 68 jarras são necessárias quantas laranjas? Então aí, ó, os dados em tela, né? Uma jarra é feita com 12 laranjas, 68 jarras será com quantas laranjas? Então, um método simples e que podemos fazer é a multiplicação meio pelos extremos, né? Que é os extremos, a ponta sendo multiplicada, né? 1 vezes x com o produto do mesmo, dos meios, né? Então fica 1 vezes x, fica x, né? E 68 vezes 12, o resultado dele é o resultado do x, que é o que a gente quer saber, que quantas laranjas, né, são necessárias para fazer essas 68 jarras. Então 12 vezes 68 é igual a 816 laranjas, né? Então o resultado está aqui, uma pergunta bem fácil de analisar, né? E fácil de resolver, né? Vamos lá. Questão número 2. A parede lateral de uma piscina foi revestida com 17 linhas de 63 azulejos em cada linha. Quantos azulejos foram usados para revestir essa parede? Uma parede lateral, né, de uma piscina, como falei na questão, é revestida de 12 linhas ou de 17 linhas. Então, se as 17 linhas de 63 azulejos, é uma questão bem fácil de interpretar, que em cada linha, né, tem 63 azulejos. Então, e se tem 17 linhas de azulejos, então é só fazer essa multiplicação, né, de 63 vezes 17, né, que é a quantidade de linhas que vai revestir de azulejos, né. Então, o total de azulejos é igual a 17, que ele quer saber o total de azulejo que vai pegar nessa parede, né? Então, vamos fazer essa multiplicaçãozinha aí. Se tem 17 linhas de 63 azulejos, então o total de azulejos, dado aí por TA, né? Total de azulejos é igual a 17, que é o número de linha, vezes 63, que é o número de azulejos. Então, o total de azulejos é igual a 1071 azulejos. Questão bem fácil também, né? E a terceira questão. A terceira questão, outra questão, né, de interpretação. Questão muito... a maioria das questões, né, é que se você desenvolver a interpretação das questões, o raciocínio, né, que tem por trás, a conta será fácil, né? Então, a atenção para a interpretação é que é adequada para essas questões, né? Então, vamos lá na terceira questão aí. Acompanhe comigo aí. Isabel foi a uma feira de animais e comprou 8 pintinhos. Cada um custou R$ 2. Isabel tinha duas notas de 20. Com quanto Isabel ficou? Então, ela quer saber com quantos o troco, né, que Isabel ficou. Se ela comprou 8 pintinhos e cada pintinho custou R$ 8, e
Isabel tinha duas notas de 20, então eu vou anotando esses dados, né? Ela comprou 8 pintinhos, né? R$ 2 cada pintinhos, né? O custo dos pintinhos será o que? Se eu comprei 8 pintinhos, né, por R$ 2, ela comprou, né? Então vai ser R$ 16, né? Isabel tinha quanto, né? Ela tinha quanto? Ela tinha duas notas de R$ 20, totalizando R$ 40, né? 2 vezes 20, né? Então é 40 menos os 16 que é a quantia dos pintinhos, né? Então a questão final que ela quer saber é com quantos reais Isabel ficou, né? Que é o troco dela. Então esses R$ 24, né? Fazendo a subtração de 40 menos 16, uma conta bem fácil aí que vocês podem estar calculando, e dá R$ 24. Então Isabel ficou com R$ 24. Vamos lá para a quarta questão. Durante as férias escolares, Paulinha viajou para Porto Seguro, onde tirou muitas fotos com sua máquina digital. Na volta, ela resolveu revelar as fotos de sua incrível viagem. Paulinha colocou 27 fotos em cada página do álbum. O álbum, com 46 páginas, ficou completamente cheio. Quantas fotos Paulinha colocou no álbum? Então aí os dados da questão, né? 46 páginas, né? O álbum tem. E cada página ela colocou 27 fotos. Então no total temos que 46 páginas e cada página tem 27 fotos. Então fazendo essa multiplicação, né? Dá esse total de 1.242 fotos ao todos, né? Questão bem de para analisar mesmo, e você analisando mais ao contexto, a conta será de boa, né? Então é só isso. Ao todo, o que ela quer saber é só quantas fotos, né, ao todo coube o álbum, né? Que o álbum tem 46 páginas e cada página tinha 27 fotos. Então totalizando, teremos esse total de fotos, né? Que é 1.242 fotos ao todo. Quinta questão. Um carro bem regulado percorre 13 quilômetros com 1 litro de gasolina. Um carro percorre 13 quilômetros com 1 litro de gasolina, né? Se numa viagem foram consumidas 68 litros, qual a distância em quilômetro o carro percorreu? Pronto. Primeiro dado que eu tenho da questão, se 1 litro o carro percorre 13 quilômetros, e quantos litros ou quantos quilômetros o carro vai percorrer se ele consumiu 68 litros. Então 1 litro ele percorre 13 quilômetros. 68 ele vai percorrer quantos quilômetros? Então fazendo assim uma continha meio pelos extremos novamente, né? É um método fácil na matemática, meio pelos extremos, que 1 litro é igual a 13 quilômetros. Quantos, 68 litros vai percorrer quantos quilômetros? Então faço meio pelos extremos. Multiplico os meios, né, pelos extremos. 1 é a ponta, né, e o x também é a ponta. Então, fazendo essa multiplicação de x vezes 1 é igual a x, né, e 68 vezes 3, 13, dando um total de quantos quilômetros? 884 quilômetros, né? Assim o carro vai percorrer consumindo 68 litros de gasolina. Então se com 1 litro ele percorre 13, então fazendo a multiplicação de 13 vezes 68, que é o tanto de litro, é a quantidade de quilômetros que ele vai percorrer. Então é questão bem fácil também de estar analisando. Vamos lá para a próxima questão, número 6. A tabela mostra a distribuição dos alunos dos 3 turnos de uma escola, de acordo com o sexo. Aqui é uma questão bem fácil também de estar analisando somente por
por soma, né, somente está analisando aí, ó, que de meninos e meninas no primeiro turno de uma escola, né, está aí no quadro, primeiro turno. Primeiro turno tem 25 alunos do sexo feminino, né, de meninas, e 115 alunos do sexo masculino. Então, e no segundo turno eu tenho 105 do sexo feminino e 95 do sexo masculino. No terceiro turno dessa escola eu tenho 95, né, do sexo masculino, feminino, e 87 do sexo masculino. Então vamos lá para a letra A, para ele saber quantos alunos tem no segundo turno. No segundo turno, né, aqui está bem claro quantos alunos. No total é a soma de meninos e meninas, né, totalizando no total de 200 alunos. 105 mais 95, né, dá um total de 200 alunos. Letra B. Qual turno tem mais alunos? Aqui de cara eu posso ver, né, fazendo essa soma, 95 mais 87, no total, totalizando aqui, ele não vai dar um número. Vamos fazer a conta aqui, 95 mais 87 dá 100 e... Fazendo a conta aqui no papel, cento e 82, né? Então é menor do que o segundo turno, que foi 200, né? E no terceiro turno e no primeiro turno está no total de 240 alunos. Então a maior turno aí, com maior aluno, vai ser o primeiro turno. Quantos alunos tem nessa escola? Então aí, ó, logo mais a primeira letra A. Quantos alunos tem no segundo turno? 200 alunos. Qual turno tem mais alunos? Letra B, no primeiro turno, né? Que é um total de 240 alunos. Ó, primeiro turno, no total de 240 alunos. E no segundo turno, um total de 200 alunos. E no terceiro turno, um total de 182 alunos. Então o total, a letra C, que ele quer de alunos nessa escola, é um total de 622, que é a soma deles três, né, dos três turnos, totalizando 622 alunos. Questão de número 7. Um automóvel custa à vista R$ 36.875. A prazo, ele custa R$ 47.455. A diferença entre esses valores equivale aos juros que se paga pelo financiamento, né? Se uma pessoa comprar o automóvel a prazo, que quantia ele pagará de juro? Então, essa questão aí, se à vista ele paga 36.875 e a prazo, né, pagando parcelado, né, ele vai ter uns juros. E em cima desse preço, né, de à vista, que é 36.875, se ele pagar parcelado, ele vai ter uns juros a mais, ou seja, né, uma quantia a mais do que ele pagar à vista. Então essa quantia, quando ele parcelar, no final das contas ele vai pagar um preço maior, né, do que à vista. Então tem essa diferença, né? Eu pago ali no monte à vista, eu tenho um valor, e isso pode me possibilitar uma vantagem, né, de eu pagar à vista, que ele diminui essa diferença de preço, né? E eu pagando a prazo também tem uma vantagem, que eu posso parcelar e
e ter um longo tempo para estar pagando, mas também vai ter um valor a mais em cima desse preço desse automóvel, né? Que é o objeto em questão aqui, né? Então, a diferença entre esse preço de à vista e a prazo é o que a questão quer saber. Então, se uma pessoa comprar o automóvel a prazo, que quantia ele pagará de juros? Então, tem essa diferença aí. A diferença é 47.455 menos 36.875. Então, essa diferença aí, essa subtração vai me dar o valor, né, dos juros, que é 10.580 reais de juros, né? Uma quantia bem alto, né? Por eu pagar a prazo. Então, está aí a questão, é somente isso, só para saber essa diferença, né? Questão de número 8, né? Em uma festa junina, a barraca de Maria oferece 5 pontos ao participar cada vez que ele acerta o alvo. Edilton adorou a brincadeira e conseguiu 105 pontos. Quantas vezes Edilton acertou o alvo? Essa questão, né, de uma festa junina, né, na barraca de Maria, ela oferece 5 pontos, no caso. E Edilton, né, que é o participante da brincadeira, acertou 105 pontos. Então, se cada ponto equivale a 5 pontos, ou se cada ponto equivale a 5 pontos, né, e Edilton acertou 105, então é uma simples divisão, né, do tanto de pontos pela quantidade de pontos que é um acerto. Então essa divisão vai determinar o tanto de vezes que Edilton acertou, né? No caso, 105 dividido pelo tanto de pontos, né? Que é 5 pontos, 5 pontos cada acerto, né? Então vai dar o resultado de vezes que Edilton acertou. No caso, multiplicando 21 vezes 5 vai dar o tanto de pontos que Edilton acertou o alvo, né? Então, questão somente isso, né? De estar descobrindo o tanto de vezes, só fazendo essa divisão aí pelo tanto de pontos, pela quantidade que é a quantidade de pontos que é um acerto, né? Então fica nesse resultado, 21 vezes. Nona questão. Dada a sequência 282, 276, 270 e assim por diante, qual é a posição ocupada pelo número 222 nessa sequência? Aí podemos ver, né, que é uma progressãozinha que vai de 6 em 6, no caso subtraindo, porque é uma progressão decrescente, né? Então vemos que 282 menos 6 dá 276, menos 6, 270. A gente poderemos usar a fórmula de progressão aritmética, né? Mais aritmética. Mas aí não é de não vamos usar agora porque os alunos não ter visto ainda, nós vamos estar usando outro métodozinho métodozinho mesmo de simples de subtração, divisão, para estar encontrando esse número aí, né, 222. Primeiro nós temos que saber a razão, né, que a razão é o número que está o intervalo de um ao outro número, né, que aí é o 6, e está na decrescente, no caso é menos 6, mas vamos usar o 6, né, para estar fazendo descobrindo esse resultado. Então vamos fazer uma simples subtração, né, de 282 menos o número que eu quero achar, né, que é 222, e vai sobrar somente o intervalo de 282 a 222, né? No caso é 60 números, né? E logo após eu vou fazer essa divisão por 6, porque a cada 6 números eu tenho de 60 números eu só tenho 10 números que estão nesse intervalo, porque é pulando de 6 em 100. Então eu vou dividir por 6
que eu vou encontrar somente 10 números, que é o intervalo de 282 a 222. Então, tendo somente 10 números entre esse intervalo, a posição que eu tenho logo após esse décimo número é o 222, porque eu vou ter no intervalo eu vou ter 10. Então, quando eu chegar no 222, eu vou ter a posição décima primeira, né, posição, que é a posição do 222. Então, completando aí o resultado, existe 10 números do número 282 ao 222. Então, a posição dos 222 está na décima primeira posição. Questão mais de interpretar, mas a gente usando a fórmulazinha de progressão, né, a gente acha facilmente aí esse número, né, que é o 222, a posição. A questão de número 10 é uma continha de estar treinando, né, continha simples de soma, subtração, divisão e multiplicação. Aqui, para não ficar muito extensos os slides e a aula, a gente deixou mesmo para os alunos que foram solicitados a atividade estar resolvendo, né? E aqui somente obtendo, né, o resultado, a correção, que é da letra A, que é 2.345 mais 3.457, que é igual a 5.802, né? Essa é a subtração da letra B, que é 8.765 menos 6.777, que é igual a 1.988, né? Letra C, 87.655 dividido por 5, que é igual a 17.531, e 34.567 vezes 258 é igual a 8.918.286, né? Então aqui é só mais para correção, para saber que os meninos acertaram, e aqui é para treinar os dedos, né? Que para poder estar entrando aí afiado aí nas 4 operações na matemática. Então, obrigado a todos, né? Essa foi a aula que foi disponibilizada aqui também no YouTube, né? Para os demais que quiserem estar assistindo, e deixando aí seu like, né? Compartilhando aí para que esse vídeo se espalhe, né? Então, é isso, e obrigado a todos, e rumo aí à vitória, né?